pessoal, timeline tricolor deste domingo, uma timeline especial. Por quê? Porque nós temos que tratar de reforços. Nós precisamos falar da palavra de Luiz Castro. O Grêmio venceu e convenceu, e o que ele pensa sobre isso? E os jovens terão sequência, não terão? Tem muito assunto na timeline. Tem até jogador novo na discussão aqui, nós vamos falar sobre ele. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Fique agora com... Gente, a timeline hoje é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Normalmente a gente faz lá no fim do dia e tal. Como a gente tem live hoje às 8 horas, nós resolvemos fazer mais cedo aqui, porque tem uma série de situações que ainda passam pelo jogo. Uma delas diz respeito, ou parte delas diz respeito às palavras do treinador. Eu vou começar com as especulações, porque hoje surgiu a especulação que o Grêmio estaria negociando para contratar o Guido Rodrigues, o meio-campista do West Ham, e que é um jogador muito bom, né? Para quem não conhece, um jogador muito bom. E é um jogador que traz aí, mais uma vez, aquela ideia do tamanho do que o Grêmio está propondo para a temporada. Eu, particularmente, fiquei também, assim, impressionado com isso, porque sei da dificuldade que o Grêmio está tendo, como o Grêmio está buscando, mas é um jogador já experiente e que chega num meio-campo desses aí, junto com o Arthur, imagina, para dar um tamanho, né, um jogador de 1,85 m, joga pode jogar na cabeça da área, pode jogar mais avançado, enfim, é um baita de um jogador. Jogador com histórico, né? Jogador de seleção, né? Então, eu acho interessante a gente entender os movimentos do Grêmio. Eu fui atrás da informação pelo lado do Grêmio, tá? E o que eu posso dizer? É um dos jogadores que o Grêmio monitora. Tá? É um dos jogadores que o Grêmio... Eu não posso dizer que o Grêmio fez proposta, mas é um dos jogadores que o Grêmio olha ou olhou. Só que é um jogador de mercado e de mercado de alta grana. Não é um jogador descartado, um jogador fora dos planos de todo mundo. Não. É um jogador que chega ainda muito forte no mercado. Ainda muito forte. Então, eu diria que esse é o principal nome para a abertura do meio-campo, e o César Araújo, que também está sendo monitorado, é o segundo nome. Então é interessante aqui a gente entender esses movimentos do Grêmio. É preciso dizer, não é esse o grande jogador que Antônio Dutra Júnior, Paulo Pelaipe estão trabalhando. Não é esse. Esse é um jogador que viria para ser a abertura do meio-campo, pedido do técnico Luiz Castro, mas ele não é o principal jogador, a principal contratação. Não, o enamorado tá chegando hoje, tá? Chega, tô gravando esse vídeo aqui um pouco depois do meio-dia, ele chega 2 e pouco, era para chegar às 10h30, não chegou, chega às 2 e pouco. E chega hoje, e amanhã chega o TT, 10h30 da manhã. E ainda vem um volante, que pode ser o Guido Rodrigues, pode ser o César Araújo, e que pode também se somar aí a um outro jogador, que é um meia, que o Grêmio procura muito nesse negócio. Ou seja, os negócios do Grêmio, eles estão evoluindo. O goleiro, ainda existe essa conversa em andamento com o Everton, o Bento foi totalmente descartado, então nós estamos começando aí a entender como vai ser o processo do Grêmio. Mas é preciso dizer que o Grêmio fez investimentos importantes. E o Grêmio está trabalhando para montar um time muito forte. Muito forte. Ontem nós vimos o time jogando e jogando bem e tendo cara já do treinador, claro que com um adversário muito frágil, mas um time com alguns conceitos. Por exemplo, uma das frases do Luiz Castro: uma equipe que dá 623 passes em um campo destes e consegue acertar 93% dos passes, tem qualidade.
tem razão. Mesmo que o adversário não consiga chegar, não tem força para chegar. A gente falava da parte física, não teve nunca enfrentamento. O Grêmio sempre esteve à frente do adversário. Ele elogiou muito o lado intelectual do jogador. Os jogadores entendem as ideias do treinador em diferentes tempos ao longo da pré-temporada. É uma questão de adaptação em função do que foi a vida deles. O grupo pode assimilar tudo muito rápido, mas para alguns pode demorar mais. Isso é fato. E aí ele fala para mim a grande frase, tá? Ele diz: as oportunidades serão para todos, a qualidade não tem idade. Jogador novo é um jogador que pode estar tremendamente pronto para jogar. Gostei da adaptação deles, falando dos dois meninos, mas vão jogar na hora certa. Ele vai ter paciência com os meninos, mas claramente ontem ele deu o recado de que eles têm oportunidade para jogar. Ele fala sobre a tranquilidade que ele tem com o atual grupo, falou do TT e do enamorado, que já estão aí, serão entregados e vamos trabalhar com eles, e a partir daí a administração sabe o que eu quero, que são as questões relacionadas a mais esses dois jogadores, e agora ele torce para não perder ninguém, que é o que? Não ter lesão de tempo longo, que foi algo que prejudicou muito a temporada passada. O início é muito positivo, muito positivo. Uma informação que tem a ver com a Taça São Paulo: o Pedro Gabriel, ele saiu lesionado da partida, a última partida do Grêmio, até ele sai lesionado, uma lesão do tornozelo, mas a informação é que não é nada grave e que ele deve estar à disposição ainda na Taça São Paulo. Por que eu coloco o Pedro Gabriel aqui? Porque para mim é um dos jogadores da Taça São Paulo que vai estar no grupo também do Luiz Castro a partir do fim da Taça São Paulo. Eu acho que ele vai estar no grupo, então felizmente a lesão não foi séria, a gente se preocupou. Inclusive entrou o lateral esquerdo depois do jogo, depois da saída dele, e foi expulso. 2 lances, um atrás do outro, e foi expulso. Então esse é um jogador que a gente tem que ficar de olho, assim como o lateral direito, e assim como o João Borne, principalmente, que é aquele meio atacante ali, que poderia estar jogando tranquilamente entre os profissionais. Depende aí do nível desses jogadores. Agora, quando fala em Guido Rodrigues, a gente vê que o Grêmio está num nível de procura de jogadores muito fortes, e aí talvez os meninos tenham que esperar mesmo mais um pouco, né? Quando tu sobe tanto assim a régua, talvez eles tenham que esperar mais um pouco, mas é legal a gente saber em que nível está o trabalho. Essa timeline especial, se tiver alguma informação de tarde, a gente volta. Se não, na live às 8 horas, conto com a presença de vocês. 20 horas, a nossa live de domingo, tradicional live de domingo, que vai ser logo depois do final do jogo do Internacional, a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho, que nós vamos acompanhar também, porque CK é do jogo. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube. É isso aí, meus amigos, você acompanha o react do canal César Cidade Dias e vamos trazer mais informações sobre Thiago Almada e sobre o novo reforço do Grêmio que foi anunciado na bid da CBF. Pintou na bid, é isso mesmo. O Grêmio anuncia a contratação de TT, veja detalhes. Jogador de 25 anos volta ao tricolor depois de 7 temporadas, 7 anos na Europa. O Grêmio anunciou neste domingo a contratação do atacante TT. Vendido pelo Tricolor em 2019, o jogador de 25 anos retorna depois de 7 anos ao Brasil para assinar contrato com o Grêmio. O contrato será de 4 anos até o final de 2029. TT se despediu do Panathinaikos da Grécia na última terça-feira, antes da manifestação oficial do Grêmio. O Grêmio encaminhou a compra do jogador na sexta-feira da semana anterior. Inicialmente houve uma tentativa de empréstimo, mas o Panathinaikos da Grécia não aceitou ceder o atleta nesses moldes. De negócio, o clube também tinha um acordo pré-definido com o TT. O atleta de 25 anos é formado nas categorias de base, foi vendido ao Shakhtar Donetsk em 2019 por 42 milhões de reais na cotação da época, e agora jogador com passagens aí por Lyon da França, Liechtenstein da Inglaterra, Galatasaray da Turquia, Panathinaikos da Grécia, agora vai ser novamente jogador do Grêmio. Deixa aí, torcida, seu comentário. O jogador já pintou na bid. Outra informação aí que o Grêmio também demonstrou interesse na contratação de Thiago Almada, jogador que atualmente pertence ao Atlético de Madrid. O jogador rápido, veloz, pertence ao Atlético de Madrid, também chama a atenção aí do Grêmio,
que tenta a contratação do Thiago Almada por debaixo dos panos. Deixa aí, torcedor, seu comentário, o que você acha. Thiago Almada seria um bom reforço para vestir a camisa aí do Imortal. Deixe seu comentário.